Daquilo que a gente, né, pensava, assim, acho que ficou ruim, principalmente assim, a gente não ter, né, pontuado no jogo contra Joinville, pelo que o time jogou e pelo aquele momento do jogo que eu falei pro grupo, né, que ficou ruim. O jogo da Intel você não gosta de perder, mas perder um jogo para a Intel é uma coisa normal, né. Nossa produção do primeiro tempo foi ruim, daí eu já analiso a parte de quadra, né. Contra São Paulo lá, a gente... Quem tá fora da quadra não vencia o futsal, né? Acha não, eles não ganharam um ponto, nós temos que ir lá ganhar o jogo. Assim, não, a gente viu o jogo deles para ter um parâmetro assim, eles Joinville virou o jogo e tava atrás o tempo todo, então virou como é que virou o jogo, né? E isso aí eu acho um detalhe que a gente tem que levar em consideração, que o grupo nosso, quem está rodeando a gente pensar assim ou agir dessa maneira é uma coisa, agora não pode o nosso grupo, e melhorou no último jogo, né? Isso é uma coisa que o time vai ser forte, além da qualidade de trabalho, técnica, individual, física. É a cabeça do jogador achar que vai ter que entrar para fazer em 5 jogos, 15 pontos. Não. A gente tem que procurar ter uma evolução, daí vamos falar da parte de quadro. Eu acho que o grupo, a principal coisa, acho que já ganhou o jogo lá em São José, que é muito difícil ganhar lá, e fez uma boa partida. Fez uma boa partida por quê? Porque marcou bem e não deixou de atacar. Acho que a equipe encaixou bem a marcação, fez, né? E coisas assim que fez contra a Joinville também, mas atacou bastante. Então, assim, a gente tem que, na realidade, está faltando, e acho que para a maioria das equipes, é quando a gente conseguir duas coisas: fazer com que a equipe não oscile tanto, né? Consiga ter equilíbrio nesse sentido de defesa e ataque, né? Saiba o momento de tomar uma pressão, não é momento de jogar, momento de botar uma bola para fora, que está faltando, esse amadurecimento, né? E a outra questão é a questão de o lado emocional, que eu te digo assim, só vai conseguir equilibrar isso a partir do momento que você vence a partida, se torne aceito que nós temos que jogar de repente um pouco mais fechado, não é demérito para ninguém, né? Numa linha de marcação, às vezes 5 minutos mais atrás, adianta a linha de marcação, né? E o outro lado, o lado assim que melhorou bastante nesse último jogo, né? Esse lado emocional com relação à arbitragem, né? Que eu comento com eles assim, o torcedor gritar, faz parte disso, principalmente aqui dentro de casa, o diretor, até o próprio comissão técnica, que é errado, que a gente não pode, esse lado emocional, você pode até estar conversando com o juiz, mas não ficar toda hora, porque senão você esquece também do principal, que é o jogo. Então, assim, lá em São Paulo, apesar da arbitragem não ter influenciado no placar, a gente sabe que é do meio, que ele no segundo tempo, a gente até parou de atacar um pouquinho, mediante 8 minutos de jogo, a gente já estava com 5 faltas. E 2 faltas que não foram, né? Não costumo analisar a arbitragem, mas foi infeliz, eu quero acreditar, em dar as faltas que ocasionou. E nosso time naquele momento, felizmente, não aconteceu como aconteceu com o Concórdia, aí o jogador foi expulso. Aí, contra o próprio São Paulo, a gente já tomou um gol e o erro da arbitragem, que é a devolução do nosso jogador. Então, assim, esse lado também o jogador tem que pouquinho, né, se doutrinar para que não aconteça esse fator que prejudica a equipe, já prejudicou em jogos aí, não pode acontecer. O treinador, a gente percebe que também que está faltando, né, aquele homem de finalização. Enfim, isso é uma peça a se trazer ou é uma peça a se criar ainda dentro do grupo? Eu diria assim, o problema maior é assim, se não estivesse criando, né? Acho que a gente está criando, eu coloco assim, dentro da proposta nossa, você tem que marcar para pegar a bola e poder atacar. Dependendo de onde você está marcando, é uma região de contra-ataque. Se não, está numa linha lá na frente, né? Ou mesmo criando em situação de estar em evolução com a bola, uma jogada individual, ou mesmo dos 4 atacando, né? No movimento de ataque, e criar a situação. O que eu vejo assim, nós temos jogadores de chute de média distância, mais que em relação ao ano passado. Mas o que está acontecendo às vezes é assim, através dessa ansiedade, esse lado que eu digo, que o jogador acha que tem que fazer 3 e não fez o primeiro ainda, entendeu? Está muito acontecendo em função disso, agora é claro. E é difícil você encontrar um jogador que tem a característica de visar o gol o tempo todo, tem a facilidade, né? Mas pelo atual momento, esse lado emocional que o cara quer jogar, quer chutar, às vezes não é o cara que tem que atrasar o momento do chute, não é o cara para chutar, é para achar o companheiro no segundo pau. Aquela ansiedade, a gente espera que com as coisas acontecendo, fluindo, vá quebrar um pouquinho. Eu acho, então, assim, a gente não pode ficar pensando, né? Eu acho que nosso grupo precisa de mais atletas, é notório para uma competição longa, o pessoal sabe, o pessoal atleta, a gente não esconde ninguém deles isso aí que a gente precisa, mais 1 ou 2 peças, porque se faz necessário. Mas primeiro assim, a gente tem que
jogar bem, ter volume de jogo, boas partidas para classificar e chegar fortalecido na outra fase com mais 2 atletas, mesmo porque se você for ver hoje, a gente já está com 3 jogadores, tem gente machucada lá, né, tratando, e já tem 3 jogadores com 2 cartões. Pede 3 jogadores que vêm naquele grupo ali dos 8 que estão atuando mais, fica complicado, a nível de uma partida toda, vai jogar qualquer jogo, né? E eu falei pro grupo, e a gente sabe disso, que nesse começo os ditos menores, né, não estão naquele pelotão ali, aquele grupo dos 4 da frente ali, eu acho assim, toda a equipe mesmo, e a gente viu isso, os números mostram, a equipe de São Paulo, todo mundo, né, jogou contra a Joinville e fez um jogo 3-2, no final o Joinville ganhou o jogo, da maneira que ganhou. Então assim, esse começo, essas equipes de menores, até eu acho a 8ª rodada, a 10ª rodada, 8ª, 9ª, 10ª, vão fazer frente a qualquer um. Depois vai começar a aparecer aquilo que eu estou falando, falta de estrutura, não viaja um dia antes, acumula cartão, não tem plantel, machuca, não tem reposição, e vai fazer diferença. Então por isso que a gente toca o grupo, que é importante, porque nesse começo é importante ganhar, mas o mais importante é estar toda a rodada pontuando, já que eu acho que vai começar a fazer um pouquinho de diferença, como eu falei, a partir da 8ª, 10ª rodada a gente torce para isso. Esses times menores, você pegar, o cara vem a jogar em Jaraguá com 4, 5 porque não tinha, e vieram no dia do jogo, aí você fazer uso daquilo que eu acho que vai fazer diferença, mas nesse começo a gente tem que procurar pontuar e estar numa situação na tabela sempre confortável para que a gente chegue nesses outros jogos aí a partir dessa rodada e ter aquela tranquilidade com o grupo mais inteiro.